Apesar da forte repressão e da ameaça constante aos que se opunham ao regime militar, sempre houve movimentos de resistência. Aqui na Catedral da Sé, no centro de São Paulo, 8.000 pessoas participaram de um ato ecumênico em homenagem ao jornalista Vladimir Herzog. Era 31 de outubro de 1975. Era o 7º dia da morte de Vlado, então diretor de jornalismo da TV Cultura. Só em 2012, por ordem da Justiça, o atestado de óbito foi retificado de suicídio para a morte em decorrência de lesões e maus-tratos dentro do Destacamento de Operações de Informação, Centro de Operações de Defesa Interna, o DOI-CODE, do 2º Exército, comandado até o ano anterior à morte do jornalista pelo coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Mas a foto de Herzog não foi o primeiro registro dos abusos de Estado. Em 1970, o antropólogo Gesco von Puttkamer filmou a formatura da primeira turma da Guarda Rural Indígena em Belo Horizonte. No desfile, 2 índios feitos soldados levavam um terceiro pendurado num pau de arara, uma das práticas usadas pela repressão aos dissidentes, além dos sufocamentos, fuzilamentos clandestinos, estupros, choques e espancamentos. Nas 2 décadas de avanço sobre direitos e sobre a mata, pelo menos 8.000 índios foram mortos. Entre os brancos, o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, concluído em 2014, apontou 434 mortos e desaparecidos e responsabilizou 377 agentes repressores. A Comissão da Verdade teve um problema grave. Ela não recebeu as informações necessárias. Nós temos documentos conservados desde a Guerra do Paraguai, mas não temos informações sobre os demais movimentos, porque isso implicava em revelar o que tinha sido feito dos corpos dos militantes desaparecidos. Em 2009, o Clube Militar publicou uma lista de 126 militares e civis mortos pelo que chamou de irracionalismo do terror. Não há detalhes sobre as circunstâncias das mortes e não consta que algum deles tenha sido torturado. A Agência Americana de Inteligência, a CIA, liberou memorandos secretos no ano passado, onde agentes relatam que em 1974, o então presidente Ernesto Geisel não apenas sabia das execuções sumárias de subversivos, como autorizou a continuidade dos crimes. A censura nos jornais impedia o debate e a reflexão crítica sobre os rumos do governo. Na economia, o chamado milagre econômico brasileiro, quando o país teve taxa média de crescimento de mais de 10% ao ano, e a ampliação da infraestrutura nacional, com a construção de estradas e usinas, conviveram com a concentração de renda e o aumento das desigualdades, efeitos sentidos até hoje. Piora da distribuição de renda com a qual o Brasil até hoje convive. Nós tivemos um crescimento enorme da dívida externa, mas o pior de todos os legados foi que na época dos militares a discussão econômica foi completamente abafada. Demorou muito para o país avançar e ter economistas, pessoas competentes que professassem as ideias mais progressistas e mais liberais. O fim da ditadura militar data de 15 de janeiro de 1985, com a eleição indireta de Tancredo Neves. Nos 21 anos em que vigorou, direitos foram cerceados, centenas de vidas tiradas e outras milhares marcadas para sempre. O legado desse período é um só: que nunca seja esquecido, para que os abusos jamais se repitam. A redação de jornalismo da TV Cultura leva o nome do jornalista Vladimir Herzog, que também é lembrado na praça que pertence à Câmara Municipal de São Paulo. A repórter Adriana Simino está lá agora na praça. Boa tarde, Adriana. Oi, Ana, uma boa tarde a você, boa tarde a todos. Vlado, como também era conhecido, se tornou um símbolo da luta pela democracia. No ano passado, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por não investigar e punir o assassinato de Vladimir Herzog. Enquanto páginas da história não são oficialmente escritas, praças como essa servem como testemunho para que, como a gente disse na reportagem, fatos trágicos não se repitam. O jornalista Sérgio Gomes, que está aqui ao meu lado, é um dos responsáveis para que essa praça que estava abandonada tivesse sido transformada e ficasse à disposição da população. Sérgio, qual que é o significado, o símbolo dessa praça? Aqui é a praça dos jornalistas, aqui é a praça da liberdade de expressão, mas também é a praça do direito à informação.
nós, os jornalistas, temos essa responsabilidade perante a democracia. Falar sem censura, mas o povo tem que saber das coisas. Aqui a Câmara Municipal, a começar do presidente Pólice Neto, há 7 anos, resolveu revitalizar essa praça. Depois, por iniciativa da própria Câmara, o vereador da época, Ítalo Cardoso, ela foi batizada de Praça Memorial Vladimir Herzog. Com a ajuda da família e do Instituto Vladimir Herzog, Elifas Andreato colocou as suas 3 obras de arte à disposição da praça. Então, temos 3 obras aqui, uma tela que virou mosaico, a reprodução do troféu Vlado Vitorioso encomendado pela ONU e agora, no próximo sábado, dia 6, teremos aqui a inauguração em Ponto Grande do troféu do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog, da Anistia e Direitos Humanos. Essa é uma praça muito viva, crianças, os moradores aqui em volta que têm cachorros, é uma praça muito bem cuidada pela Câmara. Vereadores de todos os partidos, ao longo desses 7 anos, têm dado apoio. A comissão que promove o Prêmio Vladimir Herzog são 13 instituições e todas as entidades do jornalismo estarão juntas aqui no dia 6. Ela é o símbolo da incorporação à Constituição Brasileira, Constituição de 88, dos 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A nossa Constituição tem esse condão. Quem quiser saber por que tem que defender a Constituição Brasileira contra qualquer ataque, qualquer retrocesso, vai no Google e diz assim, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tem 30 artiguinhos. É uma bela aula. Tá certo. Muito obrigada por ter conversado com a gente. Ana?